A aula de hoje vai cair uma questão, tá? Vai cair uma questão. Vai cair sobre equipe de saúde bucal, tá? As modalidades, enfim, né? O processo de trabalho da equipe. Uma outra questão sobre a aula de hoje. Brasil Sorridente, tá? Deixa eu ver. Outra questão da aula de hoje, atenção, uma de atenção básica aqui, outra de saúde bucal, na saúde da família, e uma sobre CEL, né? Sobre Brasil Sorridente, tá? Gente, vocês têm alguma dúvidas? Eu tenho questionado em relação às faltas aqui. Então, gente, quando a equipe de saúde bucal, ela foi inserida na saúde da família a partir de 2001, né? E as possibilidades de inserção se deram inicialmente por meio de duas modalidades, modalidade 1 e modalidade 2. A modalidade 1 é composta por quem? Pelo dentista e pelo auxiliar de saúde bucal, tá? A modalidade 2 é composta pelo dentista, auxiliar de saúde bucal e o técnico em saúde bucal. Ah, Juliana, quem que vai decidir se eu insiro a modalidade 1 ou a modalidade 2? Isso vai depender, né, de acordo com as necessidades locais. O gestor ele vai ter essa percepção, no caso, o secretário municipal de saúde, e a partir das necessidades da população, ele opta por inserir a modalidade 1 ou 2, tá? E a modalidade 3, ela veio um pouco depois, né? Ela veio com a Política Nacional de Saúde Bucal, né? A modalidade 3, pessoal, ela é o odontomóvel, né? Então, a odontomóvel é uma equipe de saúde bucal que está vinculada a uma equipe de saúde da família, tá? Ela só que o consultório é o quê? É itinerante, né? Então, todo dia aquela equipe vai para a unidade, pega o carro, né, o automóvel, e vai levar o consultório para as pessoas que moram, né, mais distante da unidade de saúde, né? A odontomóvel, ela é uma modalidade interessante para regiões, né, de grande vazio demográfico. Então, por exemplo, regiões rurais, né, que tem, enfim, né, grandes áreas desocupadas, né, tem um sítio ali, outro sítio aqui, uma comunidade ali, outra aqui, né, então, e que envolve um deslocamento muito grande, né, então, é uma possibilidade para se inserir o odontomóvel, tá? Então, é a modalidade 3. Aí vai ter o auxiliar, aí pode ser o dentista e o auxiliar, né? Ou dentista, auxiliar e técnico em saúde bucal, tá? Tá, Alice, hoje eu não vou também a, a, a quantidade de profissionais por equipe, né? Uma equipe de saúde da família é composta por médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, para 6 agentes comunitários de saúde, tá? Para 6 agentes comunitários de saúde. Essa equipe é a equipe mínima, tá? Quando ampliada, essa equipe conta
com a equipe de saúde bucal, tá? Aí vai ser, Juliana, a equipe ampliada. Então, é composta por quais profissionais? Um médico, um enfermeiro, um técnico auxiliar de enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde, um dentista e um auxiliar de saúde bucal, quando modalidade 1, tá? Certo? Tuane, diferença entre tecnologia leve e leve dura. Vamos lá. Então, Tuane, tecnologia leve, né? A gente vai atender um paciente. Né? Quando a gente vai atender o paciente, a gente vai utilizar várias tecnologias. Né? Quando a gente está lidando com saúde, é importante a gente tirar a ideia, ou se abster da ideia de que tecnologia é apenas um aparelho, né? Então, o cuidado em saúde, ele vai envolver várias tecnologias, né? E não só a tecnologia que envolve um aparelho, um equipamento de saúde, né? No caso, essa tecnologia que envolve um aparelho, um equipamento, é a tecnologia dura, né? Então, você está lá, né? Você vai atender o seu paciente. Você vai, chama a Dona Maria, coloca a Dona Maria, faz a anamnese, conversa com a Dona Maria, orienta a Dona Maria, faz o exame clínico na Dona Maria, afere a pressão, né? Você vai fazer a moldagem na Dona Maria para fazer uma prótese. Aí, em todo esse processo, você está usando 3 tecnologias, né? 3. A leve, diz respeito ao quê? As relações. Então, você está conversando com a Dona Maria, você está abrindo espaço de fala e de escuta com a Dona Maria, você está criando um vínculo com ela, você está acolhendo a Dona Maria, né? A tecnologia leve e dura é o conhecimento é o seu conhecimento que você está empregando no cuidado da Dona Maria, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo a anamnese, você pode, ou então você desconfia de alguma lesão. Quando você está fazendo a moldagem da Dona Maria, você está utilizando o seu conhecimento. Né? Você vai, eu vou utilizar aqui, nesse melhor caso, né, para a Dona Maria, é melhor utilizar o alginato, a gente vai utilizar a moldeira furada, moldeira, sei lá. É tecnologia leve e dura. Né? É o seu conhecimento que você está entregando no cuidado com a Dona Maria. E a tecnologia dura é o equipamento. Por exemplo, é a moldeira, né? Ou é uma outra tecnologia dura é o alginato, por exemplo, né? Agora, o que pode acontecer, Tuane, no cuidado do paciente, é você sobrepor as tecnologias, né? É você deixar, por exemplo, de utilizar a tecnologia leve e priorizar a tecnologia dura, por exemplo, né? Então, nessa situação, o que aconteceria? Você não abriria espaço de fala para a Dona Maria, né? Você não faria um acolhimento adequado, vai lá, Dona Maria, senta, faça a anamnese, aplica o questionário, já faça a moldagem, pego lá a moldeira, manipulo o alginato e faço a moldagem na Dona Maria. Né? Então, né, não é que uma tecnologia é melhor que a outra, tá? Mas é importante, né, que você utilize essas 3 tecnologias né, de forma adequada, né, sem nenhuma sobrepor a outra. Certo? Mais alguma dúvida? A gente escreve aqui no chat. Professora, você poderia explicar um pouco mais sobre a parte do Brasil Sorridente? Nas ações de programas, tipo, programa de saúde da escola? Não, não. Tipo, programa de saúde da escola eu nem falei, Raquel.
pessoa com deficiência, não, também não, tá? Vai ser o que a gente conversou em sala mesmo, né? A questão principal é quais são as iniciações do Brasil Sorridente, né? De organização da atenção básica, através de quê? Né? Incremento de mais ações na atenção básica, aumento da complexidade da oferta das ações na atenção básica, por exemplo, restaurações mais complexas, inclusão da prótese, né, da a fase clínica de instalação da prótese na atenção básica, também aumento da resolução de urgência, da emergência na atenção básica, então o acesso é feito, né? Então você inclui ações mais complexas na atenção básica e você amplia o acesso, tá? Em relação então, reorganização, né? Ampliação, reorganização da atenção básica. Aí também tem da atenção secundária e terciária. Da secundária, que a gente pode falar, é a criação do CEL, né? Do Centro de Especialidades Odontológicas e dos laboratórios regionais de prótese, tá? E da atenção terciária, na atenção terciária, principalmente, o dentista agora ele pode emitir a guia de internação para o paciente. Antes não podia, antes dependia do médico, tá? Ok, que eu estava vendo vídeo aula. Ah, não, Raquel. Às vezes a pessoa, né, Brasil Sorridente, em relação a ela, a pessoa, a aula que você devia estar vendo inclui outros programas aí, né? Não se preocupa, não. Não falei de saúde na escola, nem do plano de pessoas com deficiência, não. Tá? Não se preocupa, não. Tá? Mais o foco na, né, qual o objetivo da Política Nacional de Saúde Bucal? Né? Melhorar a saúde bucal da população brasileira, é óbvio, né? Através de quê? Ampliando as ações, né? Qualificando as ações de saúde bucal, ofertando, né, mais serviços, tanto é que se criou o CEL, os laboratórios de prótese, né? Dúvida mais? Fala, Júlia. Repete para mim, por favor. No caso da terciária, o cirurgião do dentista pode emitir a guia de internação. Ah, perfeito. Tá? Antes o dentista não podia emitir a guia de internação, era só o médico. Né? Então, possível, né? Mas o dentista fazer procedimentos hospitalares para atender pacientes com alguma necessidade especial, né? Para isso é preciso internar, né? E antes o dentista não podia solicitar essa internação, tá? Agora pode. Dúvida mais? Então, gente, ó, não, isso foi. Professora, desculpa, então, a única diferença, então, da secundária para a terciária seria que ele pode emitir a guia de internação, mas é a diferença da ação primária para a secundária? Isso, o Roberto, em relação à linha de ação, né, as linhas de ação. Na verdade, quais são as linhas de ação da Política Nacional Brasil Sorridente, né? Viabilização do abastecimento de água fluoretada, né, em municípios onde tem estação de tratamento, tá? Outra linha, né, ampliação e qualificação da atenção primária, né, da atenção básica,
E a outra linha é ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária. Tá? Então, na atenção primária, né, qual que é o incentivo? Né? O que se propõe essa linha de ação? Ampliar as ações da atenção básica e qualificar essas ações. Então, você vai ter um incremento de ações mais complexas na atenção básica. Com isso, você aumenta a resolução, né? Então, você passa a ofertar a instalação, a fase clínica de instalação de prótese, né? Você passa a ofertar mais serviços de emergência. Antes, o paciente procurava atenção básica com dor de dente, só se prescrevia remédio, agora já se faz o acesso. Né? Você faz restaurações mais complexas. Tá? Então, é nesse sentido que ampliar e qualificar as ações que são ofertadas na atenção básica. E na atenção secundária, você tem o quê? Também a ampliação e qualificação da atenção secundária, você, a partir da Política Nacional de Saúde Bucal, criou os centros de especialidades odontológicas, os laboratórios regionais de prótese, tá? E em relação à atenção secundária, ou perdão, atenção terciária, que está dentro dessa linha de ação, né, você viabiliza aí, né, a possibilidade do dentista emitir a guia de internação hospitalar. Certo? Então, deixa eu só bater o olho aqui direitinho. Não vai cair a história, tá? Então, é aquilo que eu falei mesmo, viu? Como assim história, professor? Desculpa. A história do Brasil. A história, isso, a história do Brasil. A história das políticas de saúde, tá? Juliana, Oi. eu fiquei com uma dúvida em relação à assistência na atenção terciária, porque no CEL, que é a atenção secundária, tem o atendimento para pacientes especiais. Mas Sim. na assistência de atenção terciária tem tratamento odontológico para pacientes com deficiência. Você pode me explicar, que ficou meio confuso isso para mim? Isso, Simone, quando o paciente ele precisa ele vai precisar de uma anestesia geral. Ah, sim. Tá? Então, ele Aí, faz o primeiro atendimento no CEL, é isso? Que é a atenção secundária, e o CEL encaminha para a atenção terciária, que é o hospital, é isso? isso, vamos lá então. Não o fluxo de atendimento, né, seria esse, tá? Guarda assim, né? O paciente, por exemplo, que paciente com alguma necessidade especial, inclui aí, né, desde o paciente cardiopata, que requer né, um atendimento especializado, ou um paciente com como que eu digo, com algum transtorno mental, com alguma agitação, né? Então, paciente com agitação, que não consegue, que o dentista não consegue, né, fazer o atendimento em um local, né, em um local ambulatorial, em uma clínica, esse paciente vai requerer o uso de uma anestesia geral, aí ele vai ser atendido no hospital. Ah, sim. Aí, enfim, né? Entendi. A forma como que esse paciente chegar no hospital, aí ele pode até ser encaminhado a partir da atenção básica, desde que o dentista da atenção básica identifique, né, essa necessidade de uma anestesia geral, né, ou de uma sedação, não sei, né? Aí ele pode encaminhar direto para o hospital, a partir da atenção básica. Entendi. Tá, joia. Obrigada. De nada.
Mais dúvida? Fala, Gisele. Professora, a senhora poderia falar um pouquinho mais sobre saúde da família, como é que é feita a visita domiciliar, que isso daí ficou um pouquinho nebuloso para mim. Então, a saúde da família foi criada em 94, né? A partir da necessidade de reorganizar a atenção básica no Brasil. Porque, né, vocês bem sabem, o SUS é de 88. Então, era preciso estabelecer um serviço de saúde que reorientasse toda a forma de organizar a saúde no Brasil. Porque o que tinha, né, de oferta de serviço era na lógica do INAMPS. Né? E para mudar essa forma de atenção centrada na cura, né, nas especialidades, no atendimento de quem procurava apenas, né, o Ministério da Saúde criou o programa Saúde da Família. E, claro, veio trazer uma lógica totalmente diferente da que a gente tinha antes. Né? Qual lógica seria essa, Juliana? O trabalho em equipe, né? O trabalho em um território definido, né? Como a população adscrita a esse território, porque a partir daí, com essa descrição, né? Ou seja, os profissionais atendendo a população que reside naquele território, o cuidado ele é mais efetivo, favorece a longitudinalidade, né? Ou seja, o acompanhamento contínuo daquela população, porque é sempre a dona Maria que vai ser atendida, é sempre o seu João, né? Que vai ser atendida né? pelaquela equipe, né? Então, qual que é a lógica? Né? É uma atribuição de todos os profissionais a visita domiciliar. Né? A visita domiciliar, primeira coisa, né? Antes de falar da visita domiciliar, é importante que essa população, né, ela seja cadastrada nessa unidade de saúde. Né? Então, os profissionais eles vão ter todos os moradores que residem naquele, né, lugar cadastrados naquela unidade. Né? Então, você sabe onde a dona Maria mora, o seu João mora, todo mundo mora. Em relação especificamente à sua pergunta, né, é a atribuição de todos os profissionais realizar a visita domiciliar. Né? Então, por exemplo, né, quem traz essa demanda do território é o agente comunitário de saúde, porque o agente comunitário de saúde, o trabalho dele é no território. Então, ele vai fazer, ele conhece toda a estrutura do território, todas as pessoas que moram no território, né? Eles fazem visita, né, todos os dias, né? Claro que eles vão fazer um rodízio, né? Senão não dá conta. Então, numa sexta-feira, a gente X vai passar da rua tal, vai fazer visita para essas pessoas. Né? E a partir da necessidade identificada pelo agente comunitário, o agente comunitário leva essas demandas para a unidade, vai falar para o dentista, ó, o seu José, ele está precisando de um atendimento, né? Ele está sentindo dor de dente. Aí o dentista ele vai agendar essa visita, e ele vai fazer a visita domiciliar para o seu José e vai fazer um atendimento na própria moradia, tá? Se for uma restauração, vai fazer um TRA, alguma coisa. Se precisar de um atendimento
mais invasivo, uma exodontia, alguma coisa, aí vai precisar ser organizada uma forma, né, de levar o seu José para a unidade de saúde, né? Organizar com a família, né, arranjar um meio de levar o seu José para o atendimento na unidade. Mas geralmente isso não é um problema, né? Então, uma outra, né, uma outra organização, né? A gente está falando mais da organização do trabalho. Os pacientes, eles são agendados, né? Eles procuram atendimento, e geralmente o dentista, ele tem a sua agenda, o paciente, ele procura o atendimento, é feito o agendamento todos os dias, a agenda fica aberta, né? Enfim, o que mais, José? Não sei se eu respondi, se eu... Respondeu sim, eu queria saber qual era esse caminho até o tratamento odontológico, da visita domiciliar até chegar no dentista. Perfeito, obrigada. Mas a agenda também fica aberta, viu, Gisele? A visita domiciliar, geralmente, para esses pacientes que têm dificuldade de locomoção, né, idosos, mas para a população no geral, a agenda ela fica aberta. É só passar na unidade e agendar, marcar, tá? Claro que o dentista ele também faz, né, porque se fala ações de campo, né? Dentro das ações de campo está a visita domiciliar e está também as atividades, né, em instituições que estão dentro desse território, como, por exemplo, escolas, né? Então, o dentista ele pode, em conjunto aí, né, com uma unidade escolar ou uma instituição, né, de cuidado de idosos, né, fazer uma atividade de saúde bucal nessas instituições, tá? Sem problema nenhum. Além do atendimento clínico, né, que é feito dentro da clínica da unidade de saúde. Dúvida? Mas... Professor, você poderia explicar um pouco do NASF? O NASF, Tayane, o NASF ele foi criado em 2008 com o objetivo de ampliar as ações que são oferecidas na atenção básica. Então, com isso, você qualifica as ações e reduz, com isso você reduz os encaminhamentos, né, para atenção secundária, para atenção terciária. Então, o Ministério da Saúde, ele estabeleceu uma relação de profissionais, que o gestor municipal, né, a partir das necessidades identificadas no território, pode, né, optar pela inclusão de profissionais nesse NASF. Então, acho que tem até o exemplo, né, de um território que tem muita violência, né, as pessoas, um território com violência, com alto consumo de álcool e outras drogas, né, o gestor municipal ele pode optar por criar um NASF e inserir profissionais, né, como, por exemplo, o psiquiatra e o psicólogo. E esses profissionais, eles vão atuar na equipe de saúde da família, né, na unidade de saúde da família, tá? Ajudando aí, né, a ampliar as ações e o cuidado que é oferecido na própria atenção básica. Com isso, você reduz os encaminhamentos para a atenção secundária e terciária, tá? Então, o NASF, ele é formado por um conjunto de profissionais, né, de especialidades, né, ou profissionais de várias formações, que vão ofertar cuidado na própria atenção básica, tá?
E esse cuidado pode ser direto ao paciente, né? Ele atende o paciente, né? Ou então, ele que vai ser um atendimento, né? Direto, assistência direta ao paciente, ou então ele vai ajudar o profissional da atenção básica, tirando dúvidas em relação ao atendimento, né? Que é mais uma perspectiva pedagógica, né? De orientação do profissional, de como lidar, né, numa determinada situação, com o paciente, ou como agir em um determinado atendimento, né? O fármaco que vai prescrever, enfim, tá? Então, ele vai agir dessas duas formas, né? Ou atendendo direto o paciente, né? Ou ajudando o profissional da atenção básica, tirando dúvida, enfim, né? Aí orientando na melhor forma de agir em relação ao usuário. Dúvida mais? Professora, os tópicos, então, da prova, você poderia repetir, então, só para eu anotar aqui, por favor, que o que vai sair na prova da V2? Vamos lá. De hoje. Vai ter, da matéria de hoje, acho que vai ter umas 3, tá? Então, aqui uma da matéria de hoje, uma sobre atenção básica, né? Equipe de saúde bucal. Outra sobre a aula de hoje, Brasil Sorridente. Outra sobre a aula de hoje, atenção básica. Outra, né, sobre atenção básica, saúde bucal. E outra sobre, acho que sobre Brasil Sorridente. São 2 sobre Brasil Sorridente, tá? Certo? Certo. Dúvida mais? Tirem, tá? Como eu mandei ontem, eu acho que vocês não conseguiram assistir ainda. Alguém viu? Desculpe, essa semana eu fiquei... Nossa, ficou tudo muito complicado. Eu acabei esquecendo de mandar para vocês. Enfim, tem alguns problemas aí. Alguém conseguiu assistir? Eu vi. Iris Eu não viu. consegui ver, não, professora. Professora, inclusive, eu queria até tirar uma curiosidade com você. Diga, Iris. Esse documentário é de 2007. Eu queria saber, porque teve a pandemia, teve muitas outras coisas durante o processo, porque no documentário mostra que as empresas de plano de saúde, elas meio que negavam tratamento para quem não era habilitado a receber, né? Quem não era considerável ser saudável. Mostra até um exemplo da pessoa que era muito magra, muito gorda, enfim. Hoje em dia, mudou esse critério dos planos de saúde nos Estados Unidos ou continua a mesma coisa? Isso é a mesma coisa. Tá. Na pandemia, o que aconteceu? Né? Eu só vou mostrar, falar mais ou menos, para quem não assistiu, né? O que esse documentário mostra? Ele é um documentário de 2007, que feito pelo Michael Moore, pessoal, e ele vai mostrar um pouco como é a saúde nos Estados Unidos, tá? No Canadá, em Cuba, na França e na Inglaterra, tá? Então ele vai mostrar como uma pessoa comum, ele mostra. Ele vai entrevistar outras pessoas que são atendidas, e ele vê uma discrepância muito grande, né, da forma como é pensada a saúde dos Estados Unidos em relação aos outros países, né?
Porque a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? E a gente, né, tem uma influência muito grande, o Brasil, né? Tudo bem que a gente está na América, né? Mas a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, e a gente acha, muitas vezes, aliás, a gente compra a ideia do sonho americano, né, do American Dream, né? E a gente acha que tudo é muito perfeito, né? E ele vem trazer, né, ele vai mostrar como é a saúde nos Estados Unidos. Né? Isso que aí está falando, né, em relação aos planos de saúde, né, o que acontece? Lá tem plano de saúde? Tem. Né? Juliana, lá tem saúde pública? Lá a saúde é universal? Não, não é. Né? Então, o que acontece? Lá, ou você tem dinheiro, né? Ou você tem plano de saúde, ou então, né, você se vira como pode. E mesmo quando você tem plano de saúde, o plano de saúde é um cartel, tá? O que é isso? Não, aliás, cartel, Juliana, né? Lá é um lobby, esquece cartel, pelo amor de Deus. É um lobby muito grande das empresas de plano de saúde. Juliana, o que é lobby? Eles têm uma influência muito grande sobre os agentes governamentais. Né? Então, eles fazem o que eles querem. Né? Inclusive, não tem nenhuma regulação sobre os planos de saúde. Aqui a gente tem plano de saúde no Brasil? Tem, só que a gente tem quem? A ANS. Né? A gente tem a ANS. Ontem eu estava assistindo ao jornal, né, e falaram, né, eles estavam querendo abrir uma CPI sobre os planos de saúde que estavam descredenciando, né, ou estavam fazendo um rompimento unilateral de contrato, né, muitas pessoas com TEA, né, estavam descredenciando idosos. Então, aqui já está sendo investigado. Né? Aqui a gente também tem o RS, que vai fazer o quê? A regulamentação de contratos. Nos Estados Unidos não tem nenhuma agência de regulação. Então, além do lobby que essas empresas exercem sobre os políticos, né? Então, eles fazem o que eles querem. Então, se você, por exemplo, se você vai contratar um plano de saúde, ou você vai precisar usar o seu plano de saúde, eles te negam o atendimento porque você é magra demais, ou porque você é gorda demais, ou porque você já tem essa doença, essa doença é pré-existente, você já tinha essa doença antes de contratar o plano de saúde. Eles reviram a sua vida para te negar atendimento. Né? Então, o que você viu, Iris, o que aconteceu na pandemia, né? Podemos dizer que foi uma licença de pandemia. O governo norte-americano, ele comprou as doses de vacina, porque senão como morreu, né? Milhares de pessoas morreram. E sem a vacina, muito mais pessoas morreriam. Então, a distribuição de vacinas foi, de fato, gratuita, porque senão ia morrer muita gente. Né? E não tinha como, né? Aí o governo interviu. Mas, na verdade, a intervenção do governo é praticamente zero. O governo só intervém em relação às pessoas que são miseráveis. Tá? Miseráveis. E intervém com uma cesta básica. Então, se a pessoa é miserável, aí o governo dá uma pequena ajuda, uma pequena assistência, mas é assistência cesta básica. Não é assim, é um atendimentozinho básico, é uma coisinha básica, tá? Então, né, vocês precisam assistir esse documentário, tá? Precisam assistir, né? O que mais, Iris, que te chamou a atenção, que você ficou com dúvida? Não, mais nada não. Achei bem interessante, mas a minha única dúvida era essa mesmo, para saber se tinha mudado alguma coisa em relação a isso ou não. Não mudou, Iris, é a mesma coisa, né?
eles até mostram no documentário, né, uma tentativa dos Clinton, né, de estabelecer uma saúde pública nos Estados Unidos, né? Sim. Mas aí mostra, né, o valor dos deputados, né? Tanto que foi pago a cada um, fala, Gisele, para não instituir. Falei. Engraçado que eu estava conversando um dia desses com uns amigos meus que são médicos sobre a importância do SUS, e esse documentário eu não cheguei a assistir, mas pelo que a senhora está falando, ressalta ainda mais a importância do SUS, que tinha um movimento político aí que estava querendo tirar, né? Sim, exatamente. Né? Por quê? Saúde, gente, é a indústria mais cara que existe. Tá? Por quê? Porque você paga o que você tem e o que você não tem para ter saúde, né? Tá, a gente tá com familiar doente, olha, a gente faz de tudo, a gente vende carro, né, a gente tenta, a gente paga. Então, é muito lucrativo, pessoal. E, imagina, cresce o olho, né? Cresce o olho, né? Mas a gente tem que entender que né, a gente tem que pensar justamente ao contrário, saúde não tem preço. Né? Não tem como a gente colocar um preço na nossa saúde. Então, a gente não pode deixar a saúde ser privatizada. Às vezes, uns alunos me mandam, né? Até ex-aluno, as pessoas que sabem que eu trabalho com SUS, né? Às vezes me mandam uns vídeos, né? De pessoas, né, que moram nos Estados Unidos, né, ou de pessoas, de brasileiros, com esses vídeos de TikTok, né? E a pessoa fala assim, a pessoa estranha, porque aqui no Brasil você chama o SAMU, né? A pessoa vem te socorrer, pode demorar muitas vezes, né? Mas aparece o SAMU, né? Lá, só para você chamar, só para a ambulância te pegar, você paga $400, né? Para você tomar uma dipirona, um soro, dipirona não, né? Porque lá é proibido, mas para você tomar paracetamol, um analgésico, alguma coisa, já é mais $1.000, né? Então, e mostra muito bem isso no filme, no documentário, né? Mostra um senhor, né, que ele estava fazendo um trabalho de marcenaria, né? E ele perde o dedo anelar e o dedo o mindinho, Não, né? acho que foi o Anelar e o Médio. meio, eu acho, o médio. Isso. E ele, cada dedo, um dedo era $20.000 para implantar, o outro era $10.000, né? Aí ele escolheu o mais barato e também era o mais barato, além de ser o dedo da aliança, para reimplantar, porque ele só tinha dinheiro para esse dedo, né? Então, aí ele foi no Canadá, né? E encontrou um homem que tinha passado pela mesma situação, que tinha perdido os dedos, e lá o Michael pergunta, quanto você pagou, né, para reimplantar seus dedos? Ele falou assim, eu não paguei nada, né, porque a saúde aqui é universal, é pública e universal, né, no Canadá, né, ele ficou horrorizado, né, como que você não paga nada, né, nos Estados Unidos não é assim, né, e ele fala, tem tantas coisas que são públicas, né? Por que a saúde não é pública, né? Porque, como eu falei, né, vai aí cair em interesses de grandes corporações, né? A saúde é muito lucrativa, né? A gente tem que entender que a saúde é um bem público, né? A saúde é um bem público, né? Então, e aí ele vai para a França, né? Ele vai para a Inglaterra, né? Na verdade, no Reino Unido, né? Não é só na Inglaterra, lá tem o Sistema Nacional de Saúde deles, que ficou muito conhecido durante a pandemia, né? Que é um sistema de saúde, na verdade, o SUS se parece muito com ele, eu vou explicar o porquê, né? O sistema de saúde do Reino Unido, ele é de 1942,
né? Isso acho que até trata no documentário, Iris. Eu me lembro do Michael Moore, faz tempo que eu assisti isso, mas eu me lembro do Michael Moore entrevistando um senhor, né? E ele fala qual o contexto do surgimento da criação do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido é do pós-guerra, né? Do pós-guerra, né? Como, né, que os países estavam destruídos, né? Tinham gastado muitos recursos e mesmo assim, né, conseguiram implementar um sistema público e universal de saúde, né? Porque se reconhecia as necessidades da população, né? E ele fala também que um negócio assim, tá? Que as pessoas lutam pelos seus direitos, né? E de fato, né? Aí ele pergunta por que nos Estados Unidos não consegue, por que na Inglaterra, no Reino Unido consegue sistema público, universal, e ele fala justamente porque as pessoas lutam pelos seus direitos, né? Que talvez nos Estados Unidos as pessoas estejam cansadas demais para pensar sobre isso, né? E isso é verdade, né? A gente até brinca aí, quem já assistiu Cris, né? Quando a mãe do Cris fala, meu marido tem 2 empregos, né? É isso mesmo. E até aparece o Bush, né? O Bush filho, o Bush pai, o Bush filho, né? Eu acho que o Bush filho, falando no filme, né? Entrevistando uma senhora, uma idosa, né? E a idosa falando que tinha 2, 3 empregos, aí o Bush fala assim, essa é a legítima norte-americana, né? Americana, como se isso fosse uma coisa positiva, né? Na verdade, não é. As pessoas trabalham, né? Porque o trabalho, né? Tem até um senhorzinho lá que trabalha até hoje não, né? Até a época do documentário limpando o banheiro, porque o emprego dava direito a ele conseguir pegar os remédios de graça, né? Então, é meio complicado isso, né? Então, se vende uma imagem nos Estados Unidos de tudo que é público é muito ruim. Tudo que é público é obra do socialismo, né? É obra do comunismo, né? E se demoniza muito isso nos Estados Unidos. Até eles pegam a imagem do Fidel Castro, né, queimando no fogo do inferno, né, né? Mas a gente tem que ponderar determinadas situações, né? A saúde, né, acho que, né, alguns pontos são fundamentais, né? A saúde é um desses pontos, né, que a gente não consegue, né, colocar preço, né? Então, o que é importante? Fala, Gisele. Professora, trazendo um pouco esse documentário para a questão da V2, vai ter sobre normas operacionais básicas? Não, normas operacionais básicas, não. Agora, o documentário vai cair. Vai cair, eu vou falar, claro, né? Vamos lá. Juliana, qual que é a diferença, né? O Brasil, deixa eu abrir um PowerPoint aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu botar um PowerPoint aqui, porque eu vou falar da aula também. Eu já abro uma coisinha aqui. Estão vendo? Agora sim, professora, antes o PowerPoint não estava aparecendo para a gente, não. Não, não estava. Tá. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Minimizar aqui. Aí, vamos lá, deixa eu criar um. Não é isso não, tá? Isso daqui é o que eu vou falar depois.
Ixi, eu fiz. Não, é novo slide. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, assistam o documentário que é muito bom, tá? Então, o que a gente pode pensar, né? Em relação ao cerne, né? Digamos assim, a lição desse documentário, né? A gente tem que ter em mente o que a gente já trabalhou. A gente já trabalhou modelos assistenciais, certo? Modelos assistenciais, deixa eu colocar isso. Certo? Foi a primeira aula nossa. Sistema de saúde. Sistema de saúde, que o nosso é o SUS. E o que nós vamos falar agora, pessoal, são modelos de proteção social. Não confundam os três, tá? Não confunda, tá? Modelo assistencial, né, vai ser a forma como vai se organizar numa sociedade as ações e serviços de saúde para responder a uma determinada demanda da população. Isso daí a gente já trabalhou lá na primeira aula, tá? Sistema de saúde, por exemplo, o SUS. Juliana, tem uma definição do que é um sistema de saúde? Tem, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Conjunto de relações políticas, econômicas, né? Que são responsáveis pela condução dos processos referentes à saúde, tá? Certo? Então, o SUS é o sistema de saúde brasileiro, certo? O SUS é o sistema de saúde brasileiro. Modelo assistencial, vamos lá. Forma de organização. Aí vai de acordo com tecnologias, disponíveis, recursos humanos, tá? Tecnologias disponíveis, recursos humanos, Aspectos assistenciais também? Hã? Aspectos assistenciais também? Forma de organização da assistência. Para atender as demandas populacionais. Certo? Mais ou menos assim.
Agora que vem, tá? O que é um modelo de proteção social? Eu posso falar para vocês o quê? Que o Brasil e Inglaterra têm o mesmo modelo de proteção social, tá? O que isso significa, Juliana? Modelo de proteção social, pessoal, vamos lá, é uma modalidade de intervenção em saúde, tá? Não, modelo de intervenção governamental. Não, não é o governo, né? Governar. No, 2 pontos. Financiamento. No financiamento, na condução, Regulamentação também? também na regulação, na regulação, né? Não só da saúde, tá? Não só da saúde, né? Dos setores, nossa, gente, setores assistenciais, tá? Inglaterra, também escrevi errado, tá? Então, o que isso significa? Né? Então, no Brasil e na Inglaterra, eles têm o mesmo modelo de proteção social. Significa o quê? Que o governo, né, financia, conduz, regulamenta a saúde de forma muito semelhante. Tá? De forma muito semelhante. Professora, desculpa. Assim, eu não posso estar errada, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem um limite, né? Se eu ficar doente e for no SUS, eu não tenho uma cota, eu não tenho um cheque, vou gastar do SUS o quanto o médico ou quem me atender achar que eu preciso. Funciona assim. Eu não tenho certeza, mas eu vi uma conhecida minha, uma médica conhecida minha que já trabalhou na Inglaterra, ela disse que o sistema é parecido, mas que eles têm uma cota. Por exemplo, que todo cidadão da Inglaterra, ele ganha como se fosse, por exemplo, para ir ao dentista, ele ganha um cheque no valor anual, por exemplo, de $3.000, né? No caso da moeda do local. E aí ele tem aquela cota anual para gastar. É isso ou não? Ou também é como no Brasil livre? Isso, Roberto. O que acontece? Agora, na Inglaterra, você me deixou na dúvida, tá? Porque, para mim, que era tudo universal, inclusive a odontologia, tá? Sem cota nenhuma. Agora, o que você falou, isso daí acontece no Canadá. No Canadá, sim. No Canadá, não é uma cota. No Canadá, você paga a parte, como se fosse um plano de saúde odontológico. Entendeu? Então, você paga por mês um determinado valor e aí você consegue o atendimento odontológico. Agora, na Inglaterra, no Reino Unido, para mim, que era tudo universal. Em Portugal também é assim, por exemplo. Em Portugal, se você for numa emergência, for no hospital normal, numa emergência, se for até 18 anos, você não paga nada. Após os 18 anos, você paga uma taxa, que é simbólica, mas você paga uma taxa de acordo com o seu escalão, né? Você só não paga nada se você estiver desempregado e provar para a Segurança Social que você está desempregado. Se você ganhar pelo menos um salário mínimo, você vai para a emergência do hospital, você paga uma taxa de 18 euros. Você vai fazer uma ultrassonografia, você paga uma taxa de 5 euros. Vai fazer um exame de sangue, você paga uma taxinha de 10 euros. Tudo você paga um pouquinho também. Isso. O que acontece? A Portugal também é um modelo de proteção social, também tem o mesmo modelo de proteção social que o Brasil e a Inglaterra. O que acontece?
A Europa passou e passa, agora acho que já está mais assentada isso, por uma crise muito grande, que mudou muito a perspectiva da saúde, tá? Então, essa questão de taxa, de fato, existe, né? Mas ela advém principalmente agora, o ano da crise, eu acho que foi em 2000, teve uma crise muito forte na Europa, eu não me lembro ao certo. Foi em 2008. 2008, né? 2008, É. né? Que eles passaram, né, a adotar uma medida de contenção, né? Não é de contenção, mas sim de para conseguir atender todo mundo, né? Então, eles instalaram essa ótica. Em Portugal eu sabia, agora na Inglaterra eu não sabia, do dentista. Por quê? O que acontece é o seguinte, tá? Existem dentro desses modelos de proteção social, vão existir 3. Vamos lá, vocês vão entender. A gente tem a Seguridade Social, a gente tem o seguro social e a gente tem o residual. São os 3 tipos de seguridade social, tá? De modelo de proteção social. Seguridade Social, Brasil, a gente pega Inglaterra, a gente pega Portugal, a gente pega Espanha, a gente pega quem mais? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Suécia, tá? Inglaterra, estou falando Inglaterra, mas é Reino Unido, tá? Inglaterra, mas é Reino Unido. Seguro social. A gente pega quem? Suíça, Alemanha, Holanda, a gente pega França. O que voga, né? Qual que é a lógica? Cobertura. A cobertura, a gente está falando da saúde, tá? A cobertura da saúde é universal. É universal. Então, todo mundo tem o quê? Acesso aos serviços de saúde, tá? Todo mundo tem, tá? Agora, qual que é a questão? A gente está falando de universalidade, né? Nós não estamos falando de integralidade, tá? Nem de equidade. O princípio que voga a Seguridade Social é cobertura universal, né? Então, todo mundo tem acesso. Então, vai ter acesso ao médico? Tem acesso. Vai ter acesso ao dentista? Né? Aí, dependendo do ajuste que se faz, né, do país, como você, por exemplo, até acredito, porque deve estar mais atualizada, a profissional com quem você conversou, né? Ela trabalha lá, Roberto? Ela vivenciou, viveu lá por algum tempo? Então, ela era uma médica, né, conhecida minha, que ela se formou em Portugal. Muita gente vai fazer medicina em outros países, porque até então a única universidade particular de medicina abriu ano passado. Então, ela foi fazer medicina na República Tcheca, né? Muitos estudantes lá fazem medicina em outros países, porque a nota para passar para medicina é muito alta, é de 0 a 20, você tem que ter uma média no exame nacional de 19,8, 19,7, para conseguir entrar, porque são poucas as faculdades e poucas vagas, né? Então, ela foi para a República Tcheca, e aí, assim que ela saiu da faculdade, ela conseguiu um emprego na Inglaterra. Né? Então, ela foi trabalhar na Inglaterra, então ela trabalhava na emergência, né, recém-formada, só que ela não conseguiu, acabou que com 2 anos, assim, ela financeiramente falou que ganhava muito bem, mas entrou em depressão por isso, porque tinha um limite
Então, você só podia oferecer aquilo que a pessoa tinha. Então, muita gente não era bem atendida ou fazia o mínimo porque não tinha mais recurso para ser utilizado. Então, ela não aguentou ver essa situação e voltou para Portugal e trabalhou em Portugal mesmo. Só que em relação aos dentistas, ela disse que era o contrário, que o paciente ele ganhava um cheque de um valor muito alto para ir ao dentista. Então, que infelizmente tinha gente que tinha só uma cárie para fazer, aí chegava no consultório odontológico e o dentista dizia que tinha que botar um bloco, né, porque ganhava mais dinheiro botando bloco do que uma simples cárie. Então, que era o contrário, tinha pessoas na parte odontológica que não tinha muita coisa, quando abria a boca a pessoa era cheia de prótese, cheia de bloco, muitas coisas mais caras, porque era o governo que pagava aquilo. Gente, sinceramente, eu não sei disso da Inglaterra, tá? Para mim, que é universal, inclusive, o que pode acontecer, por exemplo, o medicamento, né? Alguns medicamentos, eles cobram valor, só que é um valor fixo, tá? Agora, essa, para mim, do dentista, de fato, eu desconheço, porque para mim era universal. O do dentista, eu conheço uma dentista também que trabalha, esqueci agora o nome do país, que daqui a pouco eu lembro, que é a mesma coisa, todo cidadão ganha um valor muito alto para ir ao dentista, e aí, infelizmente, os profissionais se aproveitam disso e fazem coisas que não teriam necessidade, né? Para poder ganhar mais dinheiro. Então, vamos lá. O que acontece, por exemplo, no seguro social, né? Seguro social, países como a França, né? Que é o que ele até mostra, né, no documentário. O princípio do seguro social é a solidariedade. Agora sim, no seguro social, qual que é a lógica? A pessoa que está desempregada, né? A pessoa menor de 18 anos, né? Essas pessoas, elas não pagam o seguro social, mas elas não deixam de receber o atendimento. Entendeu? Então, quem está empregado, emprego, né, normal, paga o seguro social, essa pessoa vai ter assistência à saúde, né? E aquelas pessoas que estão desempregadas, que são menores de 18 anos e idosos também, acima de uma determinada idade, esses não pagam o seguro social, mas não deixam de ser atendidos. Por isso que o princípio que voga o seguro social é a solidariedade, tá? Então, aí sim, né? A gente coloca França, coloca Holanda, Suécia, Suíça, perdão, Suíça, não é Suécia, não. A gente coloca Alemanha, tá? E o residual, né? Então, o residual, sabe qual que é o princípio do residual? Caridade. Princípio da caridade. E aí, quem que entra? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos. Né? E aqui, qual que é a lógica? Você é um serviço bem focalizado, pessoal, né? Você tem que prova de meios. Você tem que provar que você é pobre, miserável. Aí você consegue, né? Você consegue. E é o quê? É um atendimento arroz com feijão, tá? Arroz com feijão, né? É o básico do básico, tá? Então, né? A gente sabe, né? O que acontece? Os países da Europa, de fato, passaram por uma crise muito grande, né? Que inclusive ameaçou, né, os seus modelos de proteção social, né? Muito se questionou, tá?
Mas o que acontece é que esses modelos de proteção social, eles vêm estabelecidos na Constituição, né? Aqui no Brasil, está na Constituição, da Seguridade Social, né? Um capítulo só da Seguridade Social. Aí vai falar do quê? Dentre os assuntos da Seguridade Social, entra a saúde. A saúde é regida no nosso país pela Seguridade Social. Então, vai entrar aí como quê? Né? Como um princípio da justiça e cobertura universal. Cobertura universal. Tá? Então, a gente pode falar assim, ó, vamos fazer assim, cobertura do residual. A cobertura do residual. Focalização. Por quê? Porque é para grupo pobre, tá? Para o Seguridade Social, é o quê? Ocupacional. É por ocupação, a pessoa está trabalhando, tá? E aqui, Seguridade Social, cobertura universal. Certo? Então, né? E o princípio da justiça, tá? Princípio da justiça, aqui, princípio. Deixa eu colocar. Cobertura universal, princípio de solidariedade ocupacional. Aqui o princípio da caridade, tá? Vou ver se eu procuro alguma coisa, algum artigo falando se mudou alguma coisa, a título de curiosidade, né? Mas a gente vê, fato né, que alguns países a gente vê sim, né, uma cobertura universal, né? E países como os Estados Unidos, aí acho que a grande questão é a seguinte, né? Como que um país tão poderoso, né, com o maior PIB do mundo, né, não tem um sistema público de saúde, né? E não é porque as pessoas não precisam, né? Precisa muito. A saúde, né? As necessidades de saúde são infinitas. Né? Não adianta a gente falar de sonho americano, nada disso, porque isso daí é uma ilusão. É para quem, né, ganha muito dinheiro, né? Mas a maioria da população não vive essa realidade, né? Então, é como uma perspectiva de demonização mesmo, né? De tudo que é público não presta, né? É essa a ideia. E que não é verdade, né? Claro que, por exemplo, se a gente pega o SUS, tem muitas falhas, sem dúvida nenhuma. Mas parte dessas falhas, né? Cada um tem a sua proporção de culpa, né? Políticos, população, profissionais. Agora, a resolução não é acabar com o SUS, né? Mas é melhorar. É melhorar, porque deixar a nossa saúde na mão do setor privado, né? Aí a gente tem uma grande chance de virar o quê? Né? Como no documentário apresentado aí nos Estados Unidos, tá? E detalhe, né? Juliana, a gente tem plano de saúde. Né? A gente tem plano de saúde que está sob regulamentação da ANS, tá? A ANS é uma autarquia do SUS, tá? Ela fiscaliza os planos de saúde, né? Então, é importante ter isso em mente, tá? Vou procurar, Roberta, vou ver se eu acho alguma coisa atual aí, falando da Inglaterra, se teve alguma mudança na Europa. Mas isso não foi nada, não vi, não li nada disso, foi ela, né, que a médica aqui conversando comigo contou, assim, isso.
mas não foi nada, não li, não sei, né? Foi ela que contou. Sim, né? A literatura, o que a gente tem, né, de literatura, tudo bem que esse eu não sei de quando é esse livro que eu tiro, é um livro da Giovanella, de políticas públicas, eu acho que ele é de 2016, 2017. Talvez tenha alguma coisa mais assim, mas eu acho muito difícil ter mudado, tá? O governo pode, né, cada região ter se adaptado de alguma forma para tentar instituir alguns valores. Por exemplo, nos medicamentos, eu sei que a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele cobra uma taxa, né? Mas é a mesma taxa, como se uma taxa simbólica, tá? Mas, enfim, em relação à odontologia, isso daí eu desconheço mesmo. Mas eu vou procurar saber, qualquer coisa eu mando para vocês, a título de curiosidade para ler. Mas assistam, pessoal. Quem não assistiu, assistam ao documentário, tá? Vale muito a pena assistir, tá? Dúvida? Tenho sim, professora. Desculpa. Então, por exemplo, em relação à questão da prova, né? Se cair essa parte do documentário, então a pergunta seria o quê? Qual seria a diferença do país que está no documentário para o Brasil? Ou aquele documentário, em qual esfera ele se enquadra? Se seria num seguro social, num residual, ou numa segurança social? Fiquei um pouco confusa de como seria essa pergunta, entendeu? É claro que a pergunta vai ser difícil. Eu sei que vocês vão ter capacidade de responder. Professora, Então, fale a aula, alto para mim, para não escutar nada. a pergunta vai estar dentro da capacidade de vocês responderem, tá? De acordo com o que a gente falou em aula, e claro, se vocês assistirem o documentário, vai ficar mais fácil, né? Fica mais tranquilo, tá? Mas vocês vão, não é difícil, não, tá? O que falou aqui, vocês já são capazes de responder. Obrigada. Não. Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero falar para vocês também... Fala, Gisele. Professora, esse resumo que a senhora fez agora com a gente deu um bom norte para estudar. Será que poderia disponibilizar? Isso daqui? Isso daí. Ai, Amiga, eu tirei print, eu te mando tem uma agora. foto aqui, print, ó. Ah, me manda então. Vou Obrigada. te mandar aí. Manda para mim também, Natália, por favor. Vou mandar no grupo então, gente. Tá bem, obrigado. Então, vamos lá, gente. Ó, o que está faltando, né? Vocês já ouviram falar do DataSUS? Vocês já ouviram falar do DataSUS? Sim, né? Alguns sim, Thierry, não. Gente, o DataSUS é o Departamento de Informática do SUS, tá? Nele está disponível vários sistemas de informação em saúde. Então, o que acontece? O DataSUS, se você... Juliana, tem um número de internações hospitalares para atendimento odontológico? Tem, sim, né? É só ir no DataSUS e procurar, né? Juliana, mas como que esse sistema é alimentado? Esse sistema é alimentado, pessoal, né, por meio do preenchimento de fichas que são encaminhadas, né, enfim, para a Secretaria Municipal de Saúde, para depois Secretaria Estadual de Saúde, depois para o Ministério da Saúde, que vai consolidar esses dados no DataSUS. Então, por exemplo, Niterói, no Antônio Pedro foram, sei lá, 50 internações hospitalares para o atendimento odontológico. Aí, né, num mês. Aí, essa ficha vai ser encaminhada, no caso, como é federal, né, vai ser encaminhado, repassado direto para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai o quê? Repassar para o DataSUS e vai preencher, né,
vai alimentar esses sistemas de informação. Ah, Juliana, aqui no PSF aqui de Niterói, aqui do Caramujo, foram feitas 100 primeiras consultas odontológicas. Aí, o que vai acontecer? Vai juntar o Caramujo com a outra unidade de saúde aqui de Niterói, o outro PSF de Niterói, com o outro. E aí vai ser o quê? A Secretaria Municipal de Saúde consolida esses dados e vai mandar para o DataSUS. O DataSUS vai alimentar esses sistemas de informação, né? Então, olha que interessante, né? Por que isso é importante? Né? Por que é importante que a gente tenha esses dados, né, coletados? Esses dados vão virar indicadores. E os indicadores vão virar o quê? Uma informação. Que vão o quê? Orientar as ações de saúde. E isso é um ciclo, pessoal. Isso tem que se retroalimentar. Ou seja, se as ações foram efetivas, como que a gente vai saber? Vamos ver esses dados, né? E a partir daí a gente vai sempre avaliando para saber se a gente precisa melhorar as ações, né? Ou modificar algumas questões. Né? Isso é muito importante. Né? Por exemplo, dados. Né? Se no meu município morreram 30 pessoas com câncer de boca, né? Isso é um dado. 30 pessoas morreram de câncer de boca. O indicador, o que é um indicador? Um indicador, por exemplo, seria a taxa de mortalidade por câncer de boca. Juliana, como que eu calculo a taxa de mortalidade por câncer de boca? Eu pego o número de óbitos e divido pelo número total da população. E esses indicadores interpretados vão virar uma informação em saúde. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, né? Para a elaboração de ações, de políticas públicas, políticas de saúde, né? Isso é importante. Isso é uma importante fonte de dados secundários para a realização de pesquisas no Brasil. Né? Vocês estão fazendo TCC agora, né? Então é interessante o DataSUS. Juliana, meu TCC é sobre periodontia, não tem nada a ver. Né? Tem sim, tá? Então, o DataSUS, você vai encontrar dados sobre atendimento odontológico, por exemplo. Né? Ou então, na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, você pode encontrar dados sobre sangramento, sobre bolsa periodontal. É muito importante a gente ter informações de saúde. Né? E o DataSUS ele vai trabalhar nesse aspecto. Né? Então, o Sistema de Informação de Saúde, olha lá, é um conjunto de componentes integrados e articulados para a seleção e obtenção de dados para transformar em informação. Né? Então, a gente vai ter vários sistemas de informação em saúde. Aqui, né? Por exemplo, o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistemas de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, Sistemas de Informação de Mortalidade, o SIM, de Informações Hospitalares, o SI, de Informações Ambulatoriais, o CIA, o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos, o CIAB, da Atenção Básica, o CIOPS, que é do Orçamento Público. Né? Aqui são todos sistemas de informação em saúde. Ah, Juliana, então no SIM eu vou ter todos os registros de mortalidade? Vai. Né? No Sistema de Informação Hospitalar, eu vou ter os registros, né, de internações, de procedimentos hospitalares? Vai. Né? Inclusive de cirurgia ortognática? Vai. Sistema de Informação Ambulatorial vai ter todos os procedimentos, as informações referentes aos atendimentos. Tá?
E o SINAM, né, o que é interessante, que é o sistema de... Vocês já ouviram falar das doenças de notificação compulsória? Já ouviram ou não? Ah, Juliana, essa doença é de notificação compulsória. Nunca. Então, vocês vão ouvir. Por quê? Porque o dentista também é obrigado a notificar, tá? Também é obrigado a notificar. Vamos lá. O que acontece? Ó, a gente tem, né, uma portaria que estabelece, né, a notificação compulsória é obrigatória para médicos e outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde. Então, a notificação é obrigatória para qualquer profissional de saúde, seja de serviço público ou de serviço privado, tá? Então, como que funciona? Ah lá. E também deve ser realizada em suspeita ou confirmação da doença. Então, mesmo só suspeitando, mesmo não se tendo a confirmação da doença, você tem que notificar, tá? Tem que notificar. E, Juliana, qual que é a relação? Né? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui o DataSUS, que eu apresento para vocês. Essa, pessoal, é a lista nacional de agravo de notificações. Deixa eu abrir aqui. E é interessante que essa lista ela é constantemente atualizada, tá? Ela é constantemente atualizada, né? Aqui a gente tem uma, olha só. Aqui, ó. Deixa eu projetar para vocês. A gente tem uma lista, vou até colar aqui no... Então, estou aqui no site do Ministério da Saúde, né? Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças e Agravos e Eventos de Saúde Pública. Então, essa é a mais recente que apareceu, ó. Foi atualizada em fevereiro de 2024, tá? Deixa eu copiar aí colocar aí no site para vocês. Então, tá lá, né? Doença ou agravo que está em ordem alfabética. Por exemplo, né? Vamos, botulismo. Tá aqui, botulismo, né? O que acontece? Qual que é a forma de notificação? Tá aqui. Então, você vai notificar imediatamente até 24 horas, né, no máximo, para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai notificar para a Secretaria Estadual de Saúde, que vai notificar para o Ministério da Saúde. Então, a notificação é imediata para as 3 esferas de governo, tá? É imediata. Cólera também é imediata para as 3 esferas de governo. Você vai entrar em contato imediatamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Ó, estou com um paciente suspeita de botulismo ou de cólera, tá? Covid. Olha o Covid aqui também, imediato. Dengue. Como que funciona a notificação da dengue? É semanal. Tá vendo? Então, como que isso funciona? Você vai juntar, cadê dengue? Dengue, caso, é semanal. Dengue, óbito, é imediato, tá? Então, como que funciona? Junta, né, os números, os casos, ou confirmados ou suspeitos, e uma vez por semana você notifica a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, tá toda a relação de doenças, de agravos, né, de notificação compulsória, tá? Ah, aqui, imagina, né? Todas as doenças reemergentes, aí a notificação imediata, olha, ebola, tem doença Lassa, não sei nem o que é, né? Então, esquistossomose. Juliana,
Como que eu vou saber, né? A gente tem, deixa eu entrar aqui, Sistema de Informação, aqui o SINAM, né? A gente tem o SINAM, e aqui no site do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, a gente tem aqui, vocês estão vendo, né? O que eu estou vendo. Então, a gente vai ter aqui, doenças e agravos, tá vendo? Olha que legal. Vai aparecer todas as doenças e agravos aqui, botulismo. Aí você clica no botulismo, vai explicar o botulismo apresenta elevada letalidade, deve ser considerado uma emergência médica, saúde pública, ele vai explicar. Aí você clica aqui, mais informações sobre o botulismo. Não abriu. Não abriu, mas deveria ter aberto. Mais informações sobre o botulismo. Mas, enfim, vai estar explicando aqui alguma coisa aqui, tá? E aí vai aparecer ficha de notificação e investigação, instrucional de preenchimento da ficha de notificação e investigação. Clica na ficha. Ai, apareceu a ficha, né? Já está aqui a ficha específica para preenchimento. Juliana, e se eu tiver dúvida na hora de preencher, né, alguma coisa, não tem problema. O importante é você entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Se for o caso, eles mandam alguém no seu consultório ou orienta você a comparecer à Secretaria Municipal. Já está aqui, ó, né? Caso suspeito de botulismo alimentar ou por ferimento, botulismo intestinal, aí aparece aqui, ó, o código da CID, né? CID-10, né? A gente já está no CID-11, né? Já tem o CID-11, já está mais atual, né? A classificação internacional das doenças, a gente já tem uma edição nova, já está na 11, tá? Então, só para vocês saberem, né? Já vai estar pré-preenchida, né? E aí vai estar aqui todos os elementos para preencher, tá? Então, é interessante que vocês saibam que isso existe, né? Isso é importante, porque é uma responsabilidade do cirurgião dentista também, tá? Aqui vai ter um instrucional de preenchimento. Mas, como eu falei, tá na dúvida? Ai, que saco, Juliana, mas entre em contato com a secretaria, tá? Mesmo em casos suspeitos, né? É importante que isso aconteça, tá? Aí, olha só, vamos ver o que mais. Aqui, doenças e agravos, dados epidemiológicos do SINAM. Tá aqui, né? Doenças e agravos de notificação aqui de 2007 em diante. Vamos ver como que funciona? Qual que vocês querem saber? Vamos clicar, botulismo. Alguém escreveu. Fala, Paulo Henrique. Não? Esse data cruz vai cair na prova, professor? O sistema de informação em saúde. Tá? Botulismo, vamos clicar no botulismo. Né? Qual o estado? Vamos, aqui eu só estou mostrando para vocês conhecerem como que é. Foi o que eu falei. É importante que vocês saibam os sistemas, os sistemas de informação em saúde. Tá? A gente tem o de agravos de notificação, a gente tem os nascidos vivos, a gente tem o de mortalidade. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro. Vamos aprender como mexe aqui no SINAM. Vai aparecer essa situação, né? Aí aqui a gente vai ter que arrumar, né, para mostrar no gráfico. Vamos lá. 2004, coluna ativa. Vamos colocar aqui na linha, município de notificação. Tá. Os casos confirmados. Para o ano de 2024. Aqui coloco o quê? Restante. Deixa assim. Vamos lá. Primeiro sintoma. Município de notificação. Vamos escolher qual?
Botar Niterói? Niterói. Aqui tem por doença, faixa etária, sexo, município, categoria. Município de notificação, deixa assim. Não tem por doença? Aqui tem até bom turismo separado, né? Ah, não. Ah, eu peguei, é verdade. Vamos lá, vamos ver quantos tinha? Mostra. Nenhum registro. Vou deixar marcar. Niterói não teve nenhum, em 2024. Tá? Aqui a gente está vendo só para botulismo. Vamos marcar outros? Vamos ver o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mostra. Nenhum registro, olha só. Tá? Vamos marcar os outros anos? Então, provavelmente não teve nenhum caso. Vamos marcar outros. Ah lá, apareceu. Tá? De 2019 a 2024, no município do Rio de Janeiro, foram notificados e confirmados 3 casos de botulismo. Bacana, né? Bacana, sim, né? É uma fonte de informação muito importante que o gestor tem, né? Que a população também tem, né? É uma fonte de dados secundários muito importante, né? Então, tá tudo. E a forma de procura, tá? É a mesma, tá? A forma que se procura em todos os sistemas de informação é muito semelhante. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vamos voltar aqui para outro. Ó, Tabuin. Ah, não, Tabnet. Vamos para o Tabnet. Quando você vai no Tabnet, deixa eu colocar aí para vocês o link do Tabnet. Né? Percebam, né? O link é datasus.saude.gov, né? Vocês vão descer no Tabnet, vai aparecer indicadores de saúde, pactuações, assistência, dados epidemiológicos de morbidade, olha lá, morbidade hospitalar, casos de tuberculose, rede assistencial, QNES, né? Estatísticas vitais, saúde suplementar, que são os planos de saúde. Você consegue ter informações sobre os planos de saúde. Eu quero, vamos lá, vamos aqui. Produção hospitalar. Vamos lá? Vamos ver em relação dados por local de internação a partir de 2008. Dados detalhados por internação. Vamos ver detalhado. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vai aparecer, perceba que a estrutura de busca é a mesma coisa, né? Vamos lá. O que a gente vai procurar? Vamos colocar Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Tá. Divisão, estabelecimento, procedimento principal. Vamos procurar o quê? Internação. Vamos ver se aparece assim. Internação. Internação para quimioterapia, para radioterapia, psiquiatria, internação domiciliar. Então vamos colocar ortognática. Odontologia. Primeira consulta odontológica, sessão de ozonoterapia, tratamento cirúrgico de osteoma, odontoma, odontosecção. Aqui, ó, tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais. Selecionamos, tá? Selecionamos, vamos ver? Então, a gente selecionou Rio de Janeiro,
março de 2024. O que pode acontecer também, pessoal, março de 2004, pode ser que o sistema não esteja atualizado. Então, pode ser que não apareça nada. Vamos ver. Ou mostrou. Aqui, apareceu. Vendo? Quantidade, né, de internação hospitalar para atendimento, para tratamento de pacientes com necessidades especiais. No município do Rio de Janeiro foram 360, só no mês de março. Tá? Certo? Então, tudo depende do que vocês querem procurar, né? Então, o caminho, pessoal, tá? O caminho é esse, olha só. Tabnet. Vem no Tabnet, desce, tá tudo os indicadores aqui. Aí tem de mortalidade também, né? Hipertensão, diabetes, câncer de colo, KNES. Né? Vamos, o KNES, equipes de saúde, vamos ver o que aparece do KNES. Olha só, o KNES, eu costumo brincar que é o RG das unidades. Então, vamos lá. Equipe, Rio de Janeiro. Alguém conhece uma equipe de saúde? Quer falar um município, alguma coisa? Não? Alguém faz estágio numa unidade que quer buscar a unidade aqui? Bom, então vamos lá. Não é esse, não. Abrangência geográfica por equipe de saúde. Não era esse. Tinha um KNES que... É esse daqui. Tá. Vamos colocar, então, PMF Caramujo. Vamos ver se aparece. Pesquisar. Apareceu. Né? Ah lá. Atende SUS, claro, né? Estado, PMF Caramujo. Ah lá, município. Não existem dados para pesquisas solicitadas? Ah, fala sério. Vamos assim. Caramujo. Ah lá. Apareceu vários. Aqui, vamos ver qual que é o de Niterói. Aqui. Município Cáceres, Niterói. Tá vendo? Achei. Aí você clica em mais, informações do estabelecimento. Vai mostrar tudo direitinho e para a ficha, né? Aí tá lá, centro de saúde, cadê aqui? Profissionais, aparece, nenhum, não tem profissional cadastrado, habilitação. Equipes, perdão. Resultado, não tem equipe? Como não tem equipe? Tá desatualizado. Ativo. Hein? Era para aparecer as equipes. Deve estar com algum problema. Enfim, vocês conhecem agora o caminho, tá? Isso que é interessante. Professora, a aula deve acabar que horas? Já vou finalizando, tá? Certo, pessoal? Então, em síntese, tá? Sobre o sistema de informação em saúde. É importante que vocês conheçam o sistema de informação em saúde. SINAM é o sistema de agravo de notificação, né? Só mesmo o significado, porque a partir do que diz, né, da sigla, a gente já sabe qual que é o sistema, né? E também o SINAM, tá? O SINAM é importante, tá? Sistema de notificação, sistema de informação de agravos de notificação. É obrigatório para todos os profissionais, seja do serviço público ou privado. Tá? Dúvida, gente?
Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida também durante a semana, vocês podem me procurar